Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Na manhã desse belo dia, nós vamos falar sobre o nosso próprio comprometimento com Deus. Conforme ensina a palavra, nenhum de nós é chamado por Deus para ficar de braços cruzados ou agir com negligência. Todos nós fomos convocados e o Senhor nos deu deveres, responsabilidades, atividades. Certa vez, quando o povo de Israel estava chegando próximo à terra de Canaã, o Senhor arrebatou Moisés e em seguida passou a Josué a responsabilidade de conduzir o povo a partir do momento que eles atravessassem o Jordão. Josué era um homem de guerra e o Senhor então recolheu Moisés e conduziu Josué para a liderança da nação. Josué se sentiu amedrontado, a responsabilidade era muito grande. Ele tinha visto a batalha que Moisés tivera na travessia do deserto. E agora pensou, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conduzir essa nação, principalmente enfrentando tantos adversários? E aí o Senhor disse a ele, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Duas coisas que são necessárias. Essas mesmas palavras foram ditas a outros servos do Senhor. Entre eles, Salomão, quando recebeu do seu pai o trono, ele era muito jovem, diz a Bíblia, e ele se achou incapaz de substituir o seu pai, que era um grande guerreiro. Então o pai dele usou essa mesma expressão, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. O que nos falta muitas das vezes é o esforço próprio e o ânimo, a disposição para fazer a obra do Senhor. Porque Deus não nos chamou, conforme eu disse, para ficarmos sem produzir frutos. Todos nós fomos chamados, fomos escolhidos para produzir frutos e frutos eternos. Observem bem que na nossa responsabilidade diária nós temos o dever de adorar o Senhor. No livro de 2 Crônicas 5, 13 e 15, 13 e 14, nós temos uma expressão muito interessante que está ligada exatamente a essa ação. Quando o povo de Israel reuniu, Salomão havia terminado de construir o templo, então o povo se reuniu para adorar ao Senhor e os cantores estavam cantando e todos adorando ao Senhor, se curvando perante a sua face, quando de repente o Senhor desceu e se fez presente no meio do povo dentro do templo. Não há nada mais glorioso do que recebermos a presença de Deus. E quando um louvor parte do nosso coração e quando uma adoração parte do nosso íntimo e nós verdadeiramente nos curvamos diante do Senhor e o adoramos em espírito e em verdade, ele se manifesta dentro de nós, através do seu espírito. Isto é um comprometimento de Deus e é um privilégio do servo do Senhor. Portanto, nunca te esqueça, primeira coisa, adore ao Senhor. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, como disse Jesus, porque assim o Senhor procura aqueles que verdadeiramente desejam fazê-lo. A segunda coisa é trabalhar. No livro de João 9, verso 4, Jesus está dando esta instrução. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite logo vem. Não se pode cruzar os braços, o trabalho tem que ser contínuo. O trabalho vai implicar em oração contínua, na propagação do Evangelho, nas visitas aos mais fracos, no acompanhamento dos próprios irmãos necessitados. É um trabalho conjunto, por isso que a igreja foi organizada pelo Senhor Jesus, para que nós todos juntos, unidos, possamos criar um trabalho promissor que ajudem os mais fracos a se tornarem fortes e mantenha todos aqueles que estão fortes, mais ativos, mais operantes na obra do Senhor. Então o trabalho de Deus não pode parar. Quando o crente cruza os seus braços, com toda certeza, ele vai ter uma queda fatal. Não é inteligente
deixar a obra de Deus para fazer qualquer outra atividade, é importante você colocar em primeiro lugar o trabalho do Senhor. A terceira coisa que ele pede é para que nós lutemos. Romanos 13, verso 12, está nos instruindo isso. Não a usar a arma, um revólver, uma metralhadora, um fuzil, ou uma espada, uma faca, mas usar as armas espirituais. E o apóstolo São Paulo nos dá essas armas lá, no livro de Efésios. Então, preste atenção, querido, é muito importante você entender a importância de ser um guerreiro do Senhor. Lutar contra as hostes espirituais da maldade e não contra o ser humano. E essa luta é travada espiritualmente. E por fim, caminhar com Jesus. Caminhar, ter uma vida constante na presença do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 8, está nos instruindo a ter uma permanência, uma caminhada contínua com o Senhor. Nunca desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuamente no propósito, na direção para onde o Espírito de Deus nos conduz, que é a obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus. Testificando sempre, conforme diz Filipenses capítulo 2, verso 15, que Jesus Cristo é o Senhor e que nele há a salvação. Amém? Vamos então prosseguir nessa missão como trabalhadores, como servos do Senhor, como adoradores, como aqueles que verdadeiramente foram resgatados do mundo e agora vivem para a glória de Deus. Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, orienta-nos pela Tua palavra e edifica-nos, ó Pai, para que sejamos bons trabalhadores, bons adoradores, bons edificadores, bons guerreiros na Tua presença e bons testemunhadores de que a salvação só encontra em Cristo Jesus. Eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.